Olá, Sunshine, que estejas muito bem, que este vídeo te vai encontrar ainda melhor. Estás com a Elizabeth Ramos e hoje estou aqui para te falar de sincronicidades. O que é isto de sincronicidade? Sincronicidade é aquilo que antigamente se dizia que eram coincidências. Uma série de repetições sistemáticas de coisas que vão sucedendo e que de alguma forma te fazem acreditar que existe mais alguma coisa, muito mais do que aquilo que tu próprio és. Bem, isto porquê? Isto para te explicar que há muitas coisas que quando nós não estamos preparados para as entender, simplesmente não acontecem na nossa vida. Mensagens que nos chegam de variadíssimas formas e que nós não somos capazes, porque se calhar não estamos nesse timing de entender o que é que se passa, o que é que quer dizer. Há quem diga que eu costumo ver mensagens em tudo. E eu posso dizer-te que não estou sozinha nessa tarefa. Há muita gente, e eu cada vez mais tenho o prazer de conhecer essas pessoas, que cada vez mais conseguem ver para além daquilo que veem. E passo a explicar-te. Então houve uma altura recente da minha vida em que não estava particularmente bem, portanto também temos as nossas, como toda a gente tem, não sou feita de ferro, sou feita de carne e osso, e como tu, também tenho as minhas sincronicidades, as minhas dificuldades, e essas sincronicidades aparecem precisamente quando eu tenho necessidade de receber mensagens. Ora bem, então nessas alturas, e principalmente em fases como esta, em que estamos em transformação, e não falo só por mim, portanto todos nós estamos em transformação. E o que é nós estamos em transformação? São aquelas alturas em que nós não percebemos porque é que estamos de facto a transformar-nos, mas nós sentimos que estamos naquilo que nós chamamos a fase limbo. E o que é isto da fase limbo? A fase limbo, acima de tudo, é quando tu sabes que vais passar a um próximo nível de existência, de forma de pensar, de forma de sentir a vida, de forma de acolher as dificuldades e acolher as pessoas, mas ainda estás um pouquinho agarrado à tua vida anterior, a determinadas coisas que tu viveste e que de alguma forma é aquela pedra no sapato que não consegue sair, não é? Que não consegues descalçar. Então é como um padrão antigo que tu ainda continuas a sentir que está ali, mas que em simultâneo queres saltar para a fase seguinte e não estás a conseguir. Então há uma série de sincronicidades que acontecem nessas alturas. É uma série de alterações, de situações que ocorrem, que eu passo a explicar, tais como, por exemplo, acordar sucessivamente à meia da noite, vários e vários dias seguidos, e depois isso acaba, claro, porque se tu não entendes que estás nessa fase transformacional, e quando no início isso aconteceu comigo eu também não conseguia entender o que é que estava a acontecer, sentia uma ansiedade enorme com aquilo que viria, mas não conseguia desapegar-me daquilo que já fui. E então aquilo que acontecia é, eu ficava ainda mais ansiosa porque nessa fase em que estás, que é aquela fase limbo, acabas por estar mais ansioso porque não consegues descansar de noite. Então aquilo que me acontecia muitas vezes, e durante alguns dias isso foi acontecendo até eu perceber, até me cair a ficha, não é? Comecei a perceber que de facto eu acordava sempre à mesma hora, e geralmente entre as 3 e as 4 da manhã. E depois durante o dia seguinte várias respostas vinham, ou através de números, por exemplo, matrículas de carros, números repetidos, ou através de respostas que poderiam vir por outras pessoas, mensagens que seriam entregues sem tu perceberes muito bem porque é que aquilo estava a acontecer, mas que encaixava exatamente naquilo que estavas a pensar. E portanto, nessa altura, quando isso acontece, tu estás num pulo de crescimento e crescimento espiritual. Ou seja, quando isso acontece, tu acabas por dar por ti a ter que parar, inevitavelmente, e a ter que pensar naquilo que está a ocorrer. Então eu passo a explicar aquilo que aconteceu nesses dias, nestes últimos dias, então, em que eu acordava especificamente às 3h44 da manhã. Bem, acordava a essa hora e o que é facto é que nos primeiros dias não me dava para perceber, para ir ver as mensagens, o que é que significaria o número, não é? Mas depois, durante o dia, acabaria por repetidamente esses dois números, o 3 e o 44, me aparecerem constantemente a toda a hora. E depois mensagens do estilo,
em músicas, por exemplo, eu entrar no carro para ir para o trabalho e sair do carro, e, portanto, e entrar no consultório, por exemplo, e voltar a casa, por exemplo, e voltar a entrar no carro para fazer o caminho e a mesma música estar constantemente a tocar. O que é facto é que, Noxy, agora não podes sair. O que é facto aqui, tenho aqui a minha companheira, peço desculpa, mas tenho que a interpelar que ela está-se a portar muito mal. O que é facto é que quando tu começas a prestar atenção àquilo que te está a ser passado, tu acabas por ter que, não, Peito, porta-te bem, tu acabas por ter que ir buscar respostas e essas respostas aparecem. Então eu desafio-te a perceberes, eu posso explicar de alguma forma o que é que significa o 3 e o 44. O 3 é um número que tem a ver com a Trindade, tem a ver com a parte espiritual, tem a ver com um número espiritual, um número divino, Pai, Filho, Espírito Santo, ou outra simbologia do trio que tu queiras atribuir. O 44 era muito interessante porque aquilo que significa o 44 tem a ver com um salmo e tem a ver com o anjo número 44. Então, e tu deves nesta altura estar a perceber, a perguntar-te como é que ela foi perceber isto, como é que ela, portanto, como é que isto acontece? Se tu estás disponível para receber mensagens, se tu estás disponível para tentar entender o que é que aquela mensagem significa, a mensagem vem. E muitas das vezes até no Google. Portanto, Google it. Muitas das vezes é preciso tu fazeres pesquisa. E o 44 foi muito simbólico porque estava constantemente a aparecer-me esse número e é o está tudo bem. E vou-vos dizer que nessa altura, quando me apareceu o 44 e apareceu-me sucessivamente, recorrentemente, e também por intermédio de uma mensagem pessoal que eu recebi de uma pessoa em particular, está tudo bem, fez-me todo sentido, porque estava numa altura em que eu não podia resolver aquilo que tinha para resolver, e então tive que confiar, tive que fazer a minha questão, colocar a minha questão, receber as minhas respostas e entregar. Portanto, e quando tu fazes isso, colocas as tuas questões e estás disponível para receber as tuas respostas e entregas, confias, entregas e confias. E nesse caso, está sempre tudo bem e está sempre tudo certo. E portanto, isto para te dizer o quê? Muitas das vezes nós temos que silenciar os nossos pensamentos e fixar a nossa intenção nessa fé, nessa bússola que passa a ser a nossa fé. E quando tu colocas a tua bússola na tua fé, está sempre tudo certo. Beijo no coração.